sejam bem-vindos novamente ao Academy, à nossa aula de Física e Química. Nós vamos continuar aqui a resolver o exame de 2025, primeira fase, para muitos já realizados por vocês, para outros não, só vão à segunda fase, portanto, vamos trabalhar para isso. Então, eu vou já aqui fazer aqui a partilha com vocês. Portanto, nós tínhamos ficado na pergunta, ou íamos para a pergunta 6.3, exatamente, eu deixei aqui. E depois este é um documento que eu também posso partilhar para todos vocês, fica cá todas as resoluções. Portanto, ficámos em 6.3, eu até disse que ficava por aqui, porque realmente isto tem aqui os tópicos da Química do 10º ano e da Física de 11º. Eu preferi então nós fazermos estes exercícios com mais calma. Portanto, vamos então começar aqui na 6.3. Eu vou só aqui recapitular a experiência para nós aqui depois conseguirmos analisar o exercício como um todo, está bem? Portanto, ok, já está sublinhado. Então, vou ler novamente a 6, que diz: o refratómetro é um aparelho laboratorial que mede o índice de refração de uma solução. Neste aparelho faz-se aumentar o ângulo de incidência de uma radiação monocromática na superfície de separação entre um prisma de vidro e a amostra em análise, até que ocorra refeição total da luz. Vou aqui mudar esta cor para ficar mais escuro. Refeição total da luz, ok. A concentração da solução é determinada pela sua relação com o índice de refração. O gráfico da figura 4 representa o índice de refração N de soluções aquosas de etanol em função da percentagem em volume de etanol para duas temperaturas diferentes. Portanto, nós vamos ter aqui no gráfico a 20 graus e a 35 graus Celsius e temos uma relação entre a percentagem volume-volume, neste caso o índice de refração em função da percentagem volume-volume. Ok, então o que é que nos diz aqui a nossa famosa pergunta 6.3, que eu ouvi aqui tantos colegas, tantos alunos a se queixarem desta pergunta? Então diz, utilizou-se o refratómetro para determinar a 35 graus Celsius a concentração de uma solução aquosa de etanol. Vamos a massa, eu vou só aqui sublinhar. Então usamos a 35, a concentração para determinar a concentração de uma solução aquosa de etanol, tendo-se verificado que a refeição total da radiação ocorria para ângulos de incidência superiores a 56,88 graus Celsius. Portanto, eles estão-nos aqui a dar o ângulo de refeição total, também, um ângulo crítico. Considere que o índice de refração do vidro é 1,60, a massa volúmica do etanol é 0,789 gramas centímetro menos 3, a 35 graus Celsius, determina a concentração da solução aquosa de etanol em mol por decímetro cúbico. Portanto, à partida, como é que nós vamos relacionar índices de refração, não é? Porque é o que nós temos aqui, com uma concentração de uma solução aquosa de álcool, de etanol. Então, se nós analisarmos por aqui, nós a partir do gráfico, deste gráfico, nós conseguimos retirar, através de uma leitura de índice, nós conseguimos vir retirar a sua leitura em percentagem volume-volume, tá bem? Portanto, eu vou só aqui apagar isto, é só para fazer aqui uns rabiscos. Portanto, é isso, ou seja, nós conseguimos, utilizando a lei de Snell-Descartes, nós conseguimos, e sabendo que aqui existe uma refeição total da luz, e eles até nos dão algumas indicações, nós conseguimos ir retirar o N da amostra, da nossa amostra, da amostra em análise. Retirando o N, depois nós vamos com aqui, e sabemos que é 35, portanto, depois vamos usar esta reta azul,
usando a 35, nós conseguimos então retirar a percentagem volume em volume. E aí já entra nas contas normais de 10º ano, não é? Na parte dos gases e dispersões, quando nós começamos a falar das percentagens em volume. E depois conseguimos calcular, retirar, porque temos massa volúmica, depois conseguimos, tendo massa volúmica e tendo a percentagem volume, nós conseguimos e calcular a concentração da nossa solução aquosa. Portanto, é isso. Portanto, vamos começar aqui com a lei de Snell-Descartes. Primeiro vamos aqui analisar uma questão que é o que é que está a ocorrer? Aqui vou desenhar, este é o ângulo de incidência. Ele diz-nos que existe reflexão total da luz. Portanto, a reflexão é incide e é refletida totalmente. E dão-nos o ângulo, que é de 66,88. Não confundam, porque se fosse assim, este é o de 90. Então aqui existe reflexão total. No caso em azul, existe refração. É quando o ângulo aqui é 90. Bem? Pronto. Depois, o que é que. Depois vamos ter que aqui também analisar os gráficos, mas nós já lá vamos. Pronto, então colocando então aqui a nossa expressão de Snell-Descartes. Então é o n de 1 seno do θ crítico é igual ao n de 2 vezes o seno de 90. Agora temos que identificar qual é que é o N1 e qual é que é o N2, porque não foi aqui ainda verificado, mas está sublinhado também. Portanto, diz assim: neste aparelho, faz aumentar o ângulo de incidência de uma radiação monocromática na superfície de separação entre um prisma de vidro e a amostra em análise. Portanto, o N1 é o prisma e a amostra em análise é o N2. Está bem? Portanto, aqui, sim, exatamente. Aqui será o vidro e aqui será a nossa amostra em análise. Portanto, o N1 é o do vidro. O N1 do vidro é 1,60. O seno de ângulo crítico, eles dão-nos aqui, tendo-se verificado a reflexão total de toda a radiação ocorria para ângulos de, portanto, o seno do ângulo crítico é 56,88, será igual a, eu acho que esta, não tinha que fazer aqui a redução. Não, não tinha, não. Não tinha. Não tinha. 56, ok, vezes N2, e o N2 posso dizer que é o N da amostra. Ok, pronto. O seno de 90 é 1, portanto não entra aqui. E daqui retiramos o N da nossa amostra, que nos vai dar 60 vezes o seno de 56,88, que dá 1,34. Ok, então 1,34. Vamos ao gráfico. E temos aqui, é 35, portanto, está certinho. Temos uma percentagem em volume de etanol 20%. Vou para aqui para ter mais espaço para resolver. Portanto, percentagem em volume, ok. Então, percentagem em volume deu-nos 20%, certo? Dão-nos no enunciado, e eu vou passar para aqui, para ser mais fácil, que a massa volúmica do etanol é de 0,789 grama centímetro menos 3, a 35 graus.
Isto é importante. E queremos então saber a concentração da nossa solução. Portanto, é assim, o que é que nós aqui podemos ver? Olhando aqui para a fórmula da densidade da massa volúmica do etanol, então nós sabemos que aqui é ρ igual à massa da solução sobre o volume da nossa solução. Nós já temos aqui a percentagem volume que existe. Então nós podemos fazer aqui uma relação. Então sabemos que em 20 decímetros cúbicos de etanol, 20 decímetros cúbicos de etanol, está para 100 decímetros cúbicos de nossa solução. É o que quer dizer 20% em solução, está bem? Só que uma questão que é, como a massa volúmica, aqui outra cor, a massa volúmica está em centímetro cúbico, nós aqui, e é mais fácil utilizarmos aqui em centímetro cúbico, está bem? Em vez de estarmos a... Porque assim, eventualmente até podíamos passar aqui, fizemos aqui esta passagem, só que depois tínhamos que fazer novamente a passagem, não precisamos, tínhamos que fazer, sim, tínhamos que fazer aqui, temos mais contas para fazer. Então podemos fazer aqui sim esta relação logo, está bem? Portanto, vamos aqui usar a relação de 20 centímetros cúbicos de etanol, estão para 100 centímetros cúbicos da nossa solução. Ok, então a densidade, massa vezes o volume, então massa será a densidade 0,789 vezes 20, que dá como 789 vezes 20. 15,78 gramas de etanol. Nestes exercícios tentem se focar e colocar sempre o que é que vocês estão a calcular. Portanto, aqui é a massa de etanol, coloquem lá que é a massa de etanol. Às vezes dá jeito para não se perderem no exercício, está bem? Portanto, temos aqui então a massa de etanol, mas não podemos ficar por aqui, porque nós queremos a concentração. Portanto, para a nossa concentração, nós necessitamos... Vou pôr aqui a fórmula. Concentração igual ao N sobre o V, nós necessitamos do número de moles. Portanto, depois agora também é fácil porque vamos à fórmula N igual a massa sobre a massa molar e daqui retiramos o número de moles, 15,78, a dividir a massa molar, eles dão-nos no enunciado, que é 46,08. 46,08. E isto dará 78 dividir por 46,08. 0, esperem que aqui está, pus um M e não, tem um N. 0,342 moles de etanol. Agora sim é que vamos calcular a concentração. Portanto, a concentração N sobre o V a dividir. Aqui vamos usar o volume em decímetro cúbico, está bem? Aqui já vamos usar o volume corretamente, nas unidades SI. Portanto, 0. Aliás, não é? Deixa-me só aqui confirmar. Sim, não é? Eles efetivamente até pedem mesmo aqui mol por decímetro, menos 3, portanto, não havia dúvidas. 0,342 a dividir por 0,100, que dá 3,42. Não. Decímetro menos 3.
E pronto, aqui está calculado, está bem? Eu acho que não sei o que é que vocês pessoalmente acharam do exercício. Não considero que o exercício tenha sido muito difícil, mas confesso realmente que, como tem aqui esta questão do relacionarem a física, depois com a química, e de anos diferentes, ainda por cima, não é no mesmo ano, mas se bem que vocês para o exame vão ter que estudam tudo, portanto, eu acho que às vezes não há bem esta distinção dos anos. Mas sim, podia ser um bocadinho mais complexo, talvez por aí, está bem? Espero que tenham entendido bem. Então vamos então para o 7, exercício 7. Antes da utilização da iluminação LED, os refratómetros usavam lâmpadas de vapor de sódio, com uma luz amarela característica. 7.1. A cor amarela característica da luz associada da luz das lâmpadas de vapor de sódio deve-se a. Esta é obrigatória e esta é teórica. Vocês têm mesmo que saber. Aqui não há muita volta a dar. Portanto, se a luz amarela nós conseguimos ver, existe, ou seja, tudo o que nós depois conseguimos aqui ver existe na emissão. Ok? Pensem, por exemplo, na atividade laboratorial do teste de chama, em que temos vários metais, várias soluções com metais, e cada um dos metais, após ser excitado com a lâmpada, com o bico de Bunsen, com a chama, ele vai absorver a energia, fica num nível energético superior e esse eletrão depois vai se desexcitar e volta para o nível inferior. E essa desexcitação faz com que exista emissão de energia, emissão de uma radiação eletromagnética, de uma onda eletromagnética. Não sei se me faço entender, ou seja, basicamente, isto só fazendo aqui um breve resumo, ele está, o elétron está aqui, com a chama ele vai conseguir absorver energia e vai transitar do nível 1, por exemplo, até ao nível 2, que é visível, que nem tem a ver com ser visível, mas pronto. E aqui não é até o nível 2, porque ele tem que ser, seja, tem que ser, eu aqui vou pôr nível 2 para um nível, aqui vou pôr outro nível, está bem? E coloquei nível 2 porque quando emite radiação visível. E o teste que nós vemos é visível. Isto é da série de Balmer, é sempre do nível superior para o nível 2, está bem? Que é visível. Pronto, então quando ele está aqui, o que é que lhe vai acontecer? Então ele absorve energia, que é a absorção de energia, chega aqui e vai ser desexcitado. E quando isto acontece, ele vai emitir luz de diferente cor, que cada um dos cationes vão ser diferentes. Mas sim, basicamente é isso que aqui acontece. Portanto, focamos-nos então aqui na nossa pergunta, que é parecida, portanto, emissão, e diz aqui de radiação associada a uma desexcitação eletrónica. Ok? A excitação eletrónica é quando ele está aqui e vai para cima, vai para um nível superior. Desexcitação, então ele está no nível superior e passa então para baixo. Portanto, é a resposta A, sem grandes dúvidas aqui. Depois, na 7.2 diz: para verificar se a resistência elétrica de um LED permanece constante, montou-se o circuito elétrico representado na figura 5. Composto, eu vou sublinhar, o LED permanece composto por um gerador ideal, aqui,
Neste caso, nós podemos colocar aqui o gerador ou então até podemos colocar aqui a pilha, é a mesma coisa. Bem, eles aqui optaram por colocar um gerador. Gerador ideal da diferença de potencial regulável entre 0 e 6 volts. Portanto, ele no máximo tem aqui os 6 volts. E uma resistência R. Não nos diz se isto está em série, se está em paralelo. Pronto. Estão também representados dois aparelhos de medida. Um voltímetro e um amperímetro. Tudo certo. Então, o fabricante recomenda que este LED seja percorrido por uma corrente de 10 mA. Nesta situação, a diferença de potencial nos terminais do LED é de 1,7 volts. De modo a respeitar as recomendações para o uso do LED, quando o gerador fornece a diferença de potencial máxima, deve ser utilizada uma resistência R de. E agora vamos ver aqui que tipo de resistência é que nós podemos aqui utilizar. Então, o que é que nós à partida conseguimos aqui perceber? Se olharmos para aqui e se olharmos para o voltímetro e para a nossa resistência, nós sabemos que o U total, porque eles estão em série, não é? Eles estando em série, o U total será igual ao U do nosso LED mais o U da nossa resistência. Até a soma. O total nós temos, porque eles dizem aqui no enunciado que é de 6. A do LED também sabemos, diz nesta situação, a diferença de potencial nos terminais do LED é de 1,7. Ok, eu consigo então ir calcular a tensão da resistência, a diferença de potencial da resistência R, sim, da resistência. Depois consigo ir à fórmula do R igual a 1 sobre I e conseguir tirar a resistência. Bem, portanto, a intensidade nós temos, eles dão-nos aqui 10 mA, portanto está aqui. Vou só aqui apagar para não confundir ainda aqui. Ok, então será 6,0 igual o do LED é 1,7 mais o do R. Portanto, atenção, a diferença de potencial do R 6 menos 1,7, 4,3 volts. E agora sim usamos esta. 4,3 a dividir por 10 mA, portanto vamos ter que passar para amperes. 10 vezes 10 elevado a menos 3. Cuidado com estas questões no exame destas passagens de amperes para miliamperes, o que vos surja, está bem? 4,3 a dividir menos 3. 430. Portanto, 430 que é igual a 4,3 vezes 10 elevado a 2 ohm, que é a opção C. Pronto, esta não era obrigatória, mas não tinha assim grande coisa, só aqui talvez este primeiro conceito teórico que vocês tinham que saber, de fazer aqui a relação entre as tensões, que quando é em série. Então, quando é em série, as tensões. Se calhar até posso fazer esta revisão já aqui. Sim, faço já aqui. Porque isto é do que costuma sair mais da parte da eletricidade, portanto é isso. Ok, então vamos aqui verificar. Em série, quando nós estamos a considerar algo em série,
Vamos olhar aqui para a tensão. A tensão total vai ser a tensão do 1 mais a tensão do 2 mais a tensão do 3 mais etc. Ou seja, é o somatório de todas as tensões. Quando estamos a falar da intensidade da corrente, a intensidade vai ser igual em todas, ou seja, a intensidade total vai ser igual à de 1, que vai ser igual à de 2, mais a de 3, etc. No entanto, quando é em paralelo, já vamos ter aqui outra questão, que é a tensão vai se manter igual, ou seja, a tensão total vai ser do circuito irá ser igual à tensão em 1, que é igual à tensão em 2, etc. Mas a intensidade total é que já vai ser a soma delas. Isso é a intensidade de 1, mais a intensidade do 2, mais a intensidade do 3, etc. Está bem? Pronto, isto já fazendo aqui uma breve revisãozinha sobre esta parte em série em paralelo. Depois outra questão que também pode ser aqui já importante para fazer estas análises. O voltímetro tem que estar sempre montado em paralelo, enquanto que o amperímetro tem que estar sempre montado em série. Está bem? Isto também é uma questão importante. Ok, então 7.2.2. Esta realmente aqui tinha aqui algumas questões que eu quero aqui analisar com vocês e aliás eu até vou aqui colocar, vou fazer isso, deixem-me só, eu vou retirar daqui os critérios de correção, eu tenho aqui noutra janela, só para nós analisarmos aqui o que é que eles nos dizem. Portanto, estes são os critérios de correção que nós vamos analisar, está bem? Porque aqui eu senti que houve aqui também alguns alunos que foram falando comigo e que houve aqui algumas questões, pronto. E então vamos já ver essas mesmas questões. Então o que é que eles nos dizem assim? Dizem-nos aqui, as medições de diferença de potencial nos terminais do LED U e da corrente I que o atravessa apresentam-se na tabela seguinte. Portanto, temos aqui várias medições da tensão, da diferença de potencial, e depois aqui várias medições da intensidade da corrente em miliamperes. Verifica se a resistência elétrica do LED permanece constante no intervalo de tempo ou no intervalo de diferenças de potencial considerado na tabela. Na sua resposta, apresenta o esboço de um gráfico que relaciona o U com o I, ou seja, vocês têm que apresentar o esboço, e justifica a sua conclusão com base neste esboço. Então, aqui vamos fazer o esboço mesmo, à mão, se bem que vocês aqui podiam, como é um esboço, ou seja, quando eles dizem que é para fazer um esboço do gráfico, vocês podem fazer tipo um rabisco. Convém sempre colocar as ordenadas, o que é que vocês estão a considerar no eixo do X e no eixo do Y, está bem? Isso é importante. Agora, se vocês aqui repararem, é isso que eu queria que vocês vissem, mas é lógico que quando vocês estão a fazer o exame, vocês não têm os critérios de correção com vocês. Portanto, agora sim podemos fazer essa análise em back-office, mas quando vocês estão no exame, vocês não têm acesso a essa informação. Portanto, o que eu sugiro é que vocês no exame, efetivamente, vocês me apresentem o máximo de coisas que conseguirem. Não percam tempo com coisas desnecessárias, mas que apresentem o máximo de coisas que conseguirem, está bem? Portanto, é um bocadinho por aí. Mas, enfim, o que é que eu ia aqui dizer? Elementos de resposta, então, se repararem, eles simplesmente colocam aqui o gráfico I em função do U ou
eles também contavam o em função do I, está bem? Portanto, aqui não há muita questão. E é um esboço, não colocam aqui, sei lá, valores, tender para. Não colocam cá nada disso. Ahm, Nós fazendo um esboço, vocês podiam se dar ao trabalho de colocar aqui estes dados todos na calculadora e ela dava-vos isto, mas eu vou aqui só desenhar à mão, só para nós termos então aqui uma ideia do. Quer dizer, nós sabemos que é por ali, também não é preciso estar aqui a fazer, sim. Para não estar aqui, sim, nós sabemos que é por aqui. Portanto, aqui duas opções, pessoal. Ou vocês colocam estes dados desta tabela na calculadora e ela apresenta-vos então o gráfico. Na calculadora vai-vos apresentar possivelmente com os pontinhos, ou seja, não vai-vos apresentar a linha. Também me perguntaram isso, se eventualmente vos descontam somente com os, porque ela pode apresentar assim e depois até podem confirmar. Não é bem assim, mas pronto. Assim como não vai ser tantos pontos, vai ser. Deixa eu fazer aqui a coisa corretamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós vamos ter 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai nos apresentar uma coisa deste género. E aqui. Eu aqui prefiro sempre usar esta, mas vocês podiam usar a outra. Eu aqui prefiro dizer que a minha variável dependente é o i e a minha independente é o u, tá bem? Aqui variável dependente e variável independente. Pronto, ou seja, eu sabia que daria mais ou menos uma coisa deste género. Agora, certo, não preciso pôr aqui valores. Pronto, vocês na calculadora é isto. E agora, se quisessem, ou podiam pôr assim, ou então faziam então depois aqui a junção. Sim, eu penso que eu penso que vocês ao apresentarem os seus pontinhos, eles não vão descontar. Não têm motivo de fazer isso, porque vocês estão a apresentar aqui tudo, mas é um bocadinho por aí. Portanto, certo. Ok, verifica-se a resistência e permanece constante. Agora vamos verificar, já temos os bolsos, vamos verificar como é que varia a resistência. Então, esta fórmula ou estas duas variáveis relacionam-se com isto. R igual a 1 sobre I. O que é que nós aqui podemos fazer? Nós sabemos que o nosso I é o Y e o nosso U é o X. Então, eu vou colocar isto em ordem Y, neste caso aí, fica U sobre R, ou seja, 1 sobre R vezes U. E agora sim, eu já tenho que este é o meu Y e este é o meu X. E então o que é que eu aqui consigo perceber? Que 1 sobre R é o meu declive, não é? E, como vocês aqui conseguem ver, 1 sobre R não é constante. Ou seja, 1 sobre R não é constante. Portanto, a resistência elétrica do ET também não permanece constante no intervalo de diferenças que estamos aqui a considerar, está bem? Na tabela. Portanto, basicamente é isso. Vocês tinham que fazer um esboço. Já sabem, o esboço pode ser à mão ou então podem fazer o esboço na calculadora. Podiam colocar com pontos ou não. E depois tinham então que fazer esta relação. Deixem-me só aqui ver nos critérios.
O esboço do gráfico relaciona U com I é a resistência elétrica do LED não permanece constante, pois no intervalo de diferenças do potencial considerado, o gráfico obtido não traduz uma relação linear entre o e o I. O e o I, exatamente. Portanto, não existe aqui uma função linear, está bem? Pronto. Agora, a 888. Esta aqui, 8.3, tinha aqui uns. Tinha aqui. Não, esta até não era muito, mas é assim mais. Deixa-me só aqui ver esta aqui. Esta aqui eu quero falar com vocês, porque eu vou fazer aqui um breve resumo da titulação ácido-base. Esta é da geometria, também tenho que falar aqui bem com vocês, ok? Ok, andamos. A 8. O armazenamento e o transporte de dihidrogênio H2, têm sido estudados com vista à utilização deste gás como recurso energético. Num laboratório, estuda-se um processo de armazenar quimicamente o H2 sob a forma de hidretos sólidos mais fáceis e seguros de transportar, como é o caso do hidreto de sódio, cuja formação pode ser traduzida por. Portanto, temos aqui duas reações. Admita que nas reações 1 e 2 os reagentes se transformam completamente em produtos de reação e que não existem reações paralelas. O que é, primeiro, o que é que quer dizer isto das reações paralelas? Quer dizer que nós juntamos este com este, não é? E que, por exemplo, sei lá, este não está a reagir com este, ok? Ou este não está a reagir com este. Não existe aqui reações a acontecer de forma paralela. Ok, pronto. Então, nas substâncias NaH e H2O, o número de oxidação do hidrogênio é. Isto eu tinha mencionado, penso que logo na primeira aula, quando estive aqui a analisar mais ou menos o exame, isto aqui só saiu uma vez, dos hidretos. Portanto, porque o hidreto. E aqui houve a questão que a maior parte dos alunos colocou logo esta. E não é. Não é mesmo. Porque, é assim, vocês, regra geral, o hidrogênio tem um número de oxidação mais um. Só que temos aqui uma exceção. Nos hidretos, o número de oxidação do hidrogênio é menos um. Porque é o hidrogênio ligado a um átomo do grupo, um metal, neste caso. Portanto, então, se até formos aqui analisar, o sódio é um que é fixo, está bem? Portanto, é mais um. Este não muda com tanta facilidade. O hidrogênio é que já tem estas situações. Portanto, mais um aqui seria menos, menos um. Para conseguirmos então fazer o número de oxidação do Na mais o número de oxidação do H igual a zero, está bem? Mais um, menos um. Pronto. É o que conseguimos tirar daqui agora. Portanto, mais um não era. Agora temos que saber se é mais um em ambas. E não é. Portanto, H2O. Vamos aqui calcular o número de oxidação do hidrogênio e do oxigênio. Então, o número de oxidação do hidrogênio mais duas vezes o número de oxidação do oxigênio é igual a zero, porque é uma molécula. Portanto, mais um mais 2 vezes. Está aqui qualquer coisa mal. Tá. O 2 não é aqui, pessoal. O 2 não é. É aqui. Exatamente. 2 vezes. Eu vou pôr isto como deve ser, que assim não fica nada bem. 2 vezes o número de oxidação do hidrogênio mais o número de oxidação do oxigênio igual a zero. 2 vezes mais 1
mais 2 vezes. Ai, eu acho que o 2 aqui. Mais menos 2 igual a zero. Portanto, mais 2 menos 2 anula-se e dá zero, está bem? Portanto, o número de oxidação do oxigênio é mais 1 neste caso. Portanto, aqui. Onde é que ele está? Ok, aqui vai ser menos 1 e aqui é menos 1 e aqui vai ser mais 1. Portanto, era a linha B, ok? Quero também chamar aqui a atenção para outra exceção que vocês também conseguem ver no manual, que é, temos esta exceção dos hidretos, que é quando o hidrogênio está ligado a um metal alcalino, em que o seu número de oxidação passa a ser menos 1 e não é mais 1, mas também temos aqui outra exceção que é sim, posso aqui já falar da outra, do hidróxido, dos peróxidos, que é, por exemplo, peróxidos, que é, por exemplo, H2O2. Pronto, H2O2. O que é que acontece nestas situações? Vou aqui pôr 2 vezes o número de oxidação do hidrogênio, mais 2 vezes o número de oxidação do oxigênio é igual a zero. Nestas situações em concreto, esta vai ser então mais, vai dar mais 2, 2 vezes, ele normalmente, esperem só um bocadinho, exatamente, ele normalmente tem um número de oxidação de menos 2, está bem? Mas neste caso, para que esta parcela fique neutra, ou seja, d zero, ele não pode dar menos 2, é a exceção. Se nós fizermos a conta, aqui dá mais 2, se fosse menos 2, dava mais 2 vezes menos 2, isto dá diferente de zero, está bem? Portanto, é a exceção, e aqui neste caso não pode ser menos 2. Portanto, já vimos essa questão. Agora, okay. 8.2. Penso que não houve aqui muita questão na 8.1, penso eu. Era só esta. É só mesmo esta questão do hidreto, sim, da exceção. 8.2. No processo que envolve as reações 1 e 2. Uhum, é qualquer coisa, energia é libertada ou absorvida, e no final a quantidade de H2 que se forma é dobro ou igual à quantidade de H2 inicial. Portanto, nós queremos fazer aqui uma relação, primeiro verificar se existe aqui a libertação de energia ou absorção e depois verificar se a quantidade de H2 que se forma é o dobro ou é igual à concentração de H2 inicial. Portanto, vamos aqui em cima, vou ter de outra cor. Nós conseguimos aqui ver que o ΔH desta reação é negativo, ok? Portanto, se é negativo, nós conseguimos perceber perfeitamente que temos aqui uma reação em que existe libertação de energia. Portanto, só mudar a cor. Portanto, é libertada, energia libertada, ou A ou a B. E no final, a quantidade de H2 que se forma é, ok, agora vamos ter que ir comparar as quantidades de H2 no início e no fim. E eu aqui até vou fazer um print. Olhar aqui esta
Pronto, ok. Então o que é que vamos fazer? Nós temos que relacionar estas quantidades. H2 aqui no início e esta quantidade de H2 aqui no fim. Isto é um bocadinho uma rasteira, porque se nós formos aqui verificar, nós conseguimos perceber, olhando só assim, diretamente, nós conseguimos perceber que as quantidades são iguais. E não são. Ok? Nós aqui podemos fazer de duas formas. Então, a primeira é, fazemos aqui uma relação, que é, aqui, uma mol de H2 está para 2 mols de hidreto. E aqui, uma mol de NaH está para uma mol de H2. Então quer dizer, fazendo aqui a relação, se uma mol de H2 está para uma mol de NaH, então se 2 mols de NaH vão estar para uma, então vamos ter o dobro da quantidade. Não sei se me faço entender. Mas eu vou fazer isto de outra forma. Vou multiplicar aqui a minha reação por 2. Porquê? Porque eu aqui tenho 2 Na e aqui tenho só Na. Então vou fazer tipo a soma das equações, estão a ver? Eu vou fazer a soma, faço a equação geral e depois no fim vamos ver aquilo que nos dá. Então fica. Vou pôr primeiro aqui esta. Azar. H mais H2O líquido a dar. Ai, falta aqui 2. Mais 2 de NaOH mais 2 de H2. Faltam os estados também. Ok, pronto. Então, se nós olharmos para aqui, fazer então aqui a soma, este corta com este, porque é o produto intermediário, então vai ficar 2 de Na. Não, já nem é preciso fazer aqui a soma, porque olhem, já temos aqui o que nós queremos. Uma mol de H2 é necessária para 2 mols de H2 no final. É o dobro. Então já conseguimos facilmente aqui responder a esta. Que será, no processo que envolve as reações 1 e 2, é a libertade é igual ao dobro. É a 8.2. Bem, eu não sei, eu aqui se calhar ainda vou resolver a 8.3. Se calhar ainda vou fazer a 8.3. A 8.4 é que se calhar já não consigo. Vamos resolver ainda a 8.3 que ainda dá. Mas se calhar fazer aqui um print, porque esta vai ser grande. Onde é que foi? Tá aqui. Pronto, então, bora lá resolver a 8.3. Na reação H2, na reação 2, forma-se H2 e uma solução aquosa de hidróxido de sódio NaOH, aquoso, uma base forte. Eu depois também, na próxima aula, eu vou fazer aqui uma revisão sobre, primeiro, o que é que são as bases fortes, o que é que são as bases fracas, ácidos fortes, ácidos fracos, para nós conseguirmos aqui depois ser mais fácil para fazermos aqui depois a relação
até mesmo para as curvas de titulação, porque vem aqui depois uma curva de titulação, ok? E é até mesmo para vocês reconhecerem os ácidos, as bases mais facilmente. Mas eles aqui dizem hidróxido de sódio, uma base forte. Considere que se obtém 270 cm3 de hidróxido de sódio de pH 13,78 a 25 graus. Admita que nas condições de pressão e de temperatura em que o processo foi estudado, o volume molar de H2 é de... Portanto, eles aqui estão já a dar o volume molar, não é? Não se esqueçam disto. Determina o volume de H2 formado. Agora queremos o volume. Pronto, então, se queremos o volume de H2 formado, vamos partir aqui do início. Ou seja, nós queremos este volume. Eu coloquei aqui a forma do VM, porque como temos aqui volume molar, vamos ter que usar esta. Temos aqui isto. O volume molar nós sabemos do enunciado. Temos é que ir calcular o número de moles para depois aplicar aqui a nossa fórmula. Portanto, vou pôr aqui a nossa também equação, preciso da equação. Hidróxido de sódio está aqui. É que vamos precisar desta relação, desta aqui, para saber como é que o hidróxido de sódio se relaciona com o hidrogênio. Não se esqueçam que vocês só têm fórmulas dos hidrogénios. Fórmulas dos hidrogénios. Volume molar de hidrogênio, mas temos que relacionar aqui com o hidróxido de sódio também. Portanto, o que é que nós conseguimos aqui ver? Pela estequiometria da reação, nós vemos que uma mol de NaOH está para uma mol de H2. Então, se nós conseguirmos ir retirar o número de mols de hidróxido de sódio, conseguimos ir tirar o número de mols de H2. Está bem? Faço-me entender. E como é que vamos buscar aqui esta quantidade de hidróxido de sódio? Podemos ir por... Vamos pelos pHs, exatamente. Vamos pelo pH. Então sabemos que... e aqui é outra coisa que eu não sei se eles não... Exato, eu já meto aqui. Então, pelo pH, temos duas fórmulas de ir. pKw igual a pH mais pOH, ou vamos pela forma do Kw igual à concentração do H3O+, no equilíbrio, vezes a concentração do OH- no equilíbrio. Pronto. Em ambas temos as constantes, portanto aqui era aquela tal que eu vos falei, que dava 13,99, penso eu, está lá no início, mas temos que dizer, eu acho que nós podemos usar os 14, mas pronto, mesmo que usem os 14, aqui devem dizer que é a temperatura igual a 25 graus Celsius, ok? Aqui usamos diretamente o valor que dá no enunciado, sem problema. Portanto, eu vou talvez calcular aqui a concentração do OH. Porquê é que eu estou a fazer isto? Porque a concentração do OH- no equilíbrio vai ser igual à concentração do NaOH inicial. Porquê? Porque o hidróxido de sódio é uma base forte e vai se dissociar completamente. Ou seja, quer dizer que tudo o que vocês adicionam de hidróxido de sódio vai depois reagir e vai se transformar em íons OH-, está bem? Basicamente é isso. Então isto vai ficar NaOH, base forte, dissociar completamente, ok. Então fica o Kw a dividir pela concentração dos H3O+. Aqui não se esqueçam de colocar sempre isto no equilíbrio. A constante é que está lá em cima
16 a menos 14, é que já sei de cor. Agora, a concentração dos íons H3 ou mais. Podemos vir tirar diretamente daqui. Portanto, concentração de H3 ou mais é igual a 10 elevado a menos 13,78. 10 menos 13,78. Vou ver se eu não me enganei. 13,78, exatamente. Portanto, agora vamos aqui calcular a concentração de iões OH- no equilíbrio. -14 dividir 4 menos 13,78. Sim, 0,610 mol por decímetro menos 3. Ok, então agora nós já temos a concentração dos íons OH-. Portanto, eu sei que esta concentração vai ser igual à concentração do hidróxido no início, ok? Volular, concentração, ok. Mas agora ainda tenho que ir. Agora temos que ir ao número de molos. Sim. Vamos aqui, concentração igual ao N sobre o V. Aqui vai dar 610. O número de mols é aquilo que nós queremos saber. E o volume está aqui. Considera que se obtém 270 centímetros cúbicos de hidróxido de sódio. Bem? Portanto, aqui 270 centímetros cúbicos, portanto 0,270. Que dá 0, eu vou deixar estes algarismos todos. Então o N do NaOH dá 0,1646 mol. Ok? E eu vou deixar assim. Agora vimos a fórmula N igual a V sobre Vm. O volume, que é aquilo que nós queremos saber, vai ser igual ao N, 1646, vezes o volume molar, que é 22,4. Não se esqueçam destes pormenores, porque é nestas coisas que às vezes existem erros. Portanto, nós estamos às vezes tão em piloto automático que consideramos, por exemplo, os 22,4 de volume molar e não. Está bem? Olha, por acaso já me esqueci do volume que ia buscar. 26,4. 26,4. Então, o volume de NaOH vai ser 0,1646 vezes 26,4. Sim, a mim dá-me 4,35, isto vem em decímetros cúbicos. Eu penso que nos critérios de correção o volume, este volume estava com 4,40, ok? Portanto, sim, nós vamos arredondar, vamos colocar 4,40. Também me lembro que houve uma rapariga que me disse que se não considerar aqui o arredondamento certo, se considerar 0,06, acho eu, que aqui embaixo não dá nem arredondado, não dá os 4,40, está bem? Portanto, atenção, pronto, a esses pormenores, no fundo. Pronto, eu vou só aqui ver. Ok, determino o volume. E este então também já está. Determino o volume de H2 formado. Eu espero
que não tenham tido dúvidas. Eu agora depois na próxima aula, então irei fazer aqui, que nós vamos depois entrar aqui nas da ácido base. Eu vou fazer aqui uma breve revisão sobre as reações de ácido base, também até mesmo com as equações, porque acho importante, e depois continuamos aqui na resolução do exame. Um, e depois aqui até, acho que é aqui, exatamente, que vou começar aqui a falar das ligações intermoleculares e a polaridade, porque normalmente eles associam, aqui estão a falar da polaridade com os eletrões e com a geometria, mas ou sai uma coisa, normalmente ou sai outra. Portanto, espero que em segunda fase, a partida, possa sair alguma coisa das ligações intermoleculares, já que não saiu aqui, e então faço também já aqui uma revisão na próxima aula sobre essa mesma questão, está bem? Portanto, aqui na 9.1 é isso que eu irei fazer, e depois aqui na 8.4 eu vou realmente fazer aqui uma revisão sobre as reações ácido-base. Pronto. Então vou parar. Espero então que não tenham tido muitas dúvidas, que continuem aqui o bom estudo e vemos então na próxima aula. Obrigada!